Fala rapaziada, me chama Caio Tips e hoje vou mandar as melhores análises e palpites dos principais jogos do sabadão. Dia de grade cheia, dia de bons jogos, então vamos pra tela, vambora. E no final do vídeo, aquele bilhete do dia e a odd de 3,50 pra gente, fechou? Bom, vamos começar lá na Inglaterra pela FA Cup, tá? Vamos lá, detalhe importante. City, Newcastle, Chelsea e Arsenal jogam a Champions League no meio da semana. Então esses 4 times devem ir com time misto, devem poupar, alguns até com time totalmente reserva, como pode ser o Chelsea, e talvez o Arsenal ali com 80% do time pode ser reserva. Beleza? Então tem que tomar cuidado. Nesses 4 times que eu falei, não aposta alto. Tá bom? Porque vai com o time reserva. Tudo pode acontecer com o time reserva, tá? São jogadores ali bons, são jogadores bons. Só que são jogadores que estão fora do ritmo, beleza? Vamos lá. Arsenal enfrenta o Mansfield, que é da 3ª divisão, beleza? É uma disparidade muito técnica aqui, tá? A gente não precisa nem analisar. O Arsenal é o melhor time do campeonato da 1ª divisão enfrentando o time da 3ª divisão, tá? Só começa a ter odd aqui a partir de 3 gols, tá? Olha lá, pra sair 3 gols nessa partida, numa odd 1,30. Pra mim tem muito valor, tá? Porque os reservas do Arsenal entram dentro de campo querendo mostrar trabalho, querendo mostrar que sabe jogar, porque eles querem cavar uma vaguinha no time titular. E para isso eles precisam fazer gols, tá? Os últimos 2 jogos do Arsenal nessa liga da FA Cup foi 4-0, tá? No último jogo foi 4-0 no primeiro tempo, tá? Então tende a bater esse mais de 2 gols e meio aí, fechou? Russia, da 2ª divisão da Championship, enfrenta o Chelsea, tá? Os reservas do Chelsea é muito bom, tá? O elenco do Chelsea é muito recheado. Por exemplo aqui, eu não sei se o Estevão tá de volta por conta da lesão, mas se tiver, ele provavelmente vai estar de titular. Pô, o Estevão titular. Aí pega o Garnacho pela ponta esquerda. E aí às vezes vai entrar o Delap ou talvez até o João Pedro, dependendo se ele não for titular na Champions League, tá? E aí no meio ali o Andrei Santos. Então é um time bom que vai entrar em campo, tá? Bom, nessa odd de 1,42 a vitória do Chelsea eu não pegaria porque é fora de casa. E nos últimos 5 jogos do Russia, ele venceu 4 na Championship. Ou seja, é um time que tá bom. É o 6º colocado da 2ª divisão, beleza? Claro que tem uma disparidade enorme técnica, tá? O Chelsea é muito superior. Mas, pensando naquele bilhete que você quer entrar um pouco mais alto, eu não pegaria essa vitória do Chelsea. O que eu pegaria aqui? Chelsea para se classificar, tá? Aí é o peso da camisa, que, pô, Chelsea é 1000 vezes mais pesado que um time da 2ª divisão, entra em jogo, o juiz tende a favorecer o Chelsea, tá? O Chelsea pode até empatar no jogo e talvez passar ali na prorrogação ou nos pênaltis. Quer pegar a vitória do Chelsea? Espera no ao vivo. Espera ver o jogo, vê se o Chelsea tá com um time bom, vê se o time tá jogando bem, aí você pega essa vitória do Chelsea no ao vivo, fechou? Para o jogo Newcastle e Manchester City, tá? Os dois têm Champions League no meio da semana. E aí? Quem quer essa vaga? Quem que vai colocar seu time titular? Quem que vai poupar menos? Não sei, tá? É difícil saber, tá? Então a gente vai em gols, não vamos a favor de nada, beleza? Vamos olhar os detalhes ali, ó. Nos últimos 10 jogos dos dois times, ó. Nos últimos 10 jogos do Newcastle, nos últimos 10 jogos do Manchester City. Os dois marcaram gol em todos, tá? Nos últimos 10 jogos, 100% eles fizeram gol nos últimos 10 jogos, fechou? Aí nós temos 2 times que fazem gol, tá? Nos últimos 10 jogos, do lado do Newcastle, em 10 bateu mais de 1,5. Tá? Em 10, ou seja, 100% dos jogos do Newcastle tem batido mais de 1,5, beleza? E teve ambas marcas assim em 10, ou seja, 100% dos jogos ele fez gol, bateu mais de 1,5 e ele tomou gol, beleza? Lá do Newcastle. Vamos olhar pro lado do City agora. Nos últimos 10 jogos aqui, teve mais de 1,5 em 9, só não bateu mais de 1,5 naquele Leeds, 1-0 só o City, lembra? E teve gol no primeiro tempo em 9, tá? Então a gente tem aí 90% dos jogos dos dois times tem saído mais de 1,5. Vamos ver as odds para ver se tem valor ou não, tá? Mais de 1,5 no áudio em 17, excelente. Os dois times estão mostrando, o Newcastle 100% em todos os jogos bateu mais de 1,5 e do City 90% dos jogos tem batido mais de 1,5, beleza? No áudio em 17 para mim tá ótimo para você pegar uma dupla ou tripla. E esse ambas marcam 1,50 tem valor, tá? Mostrou pra gente que nos últimos 100% dos últimos 10 jogos deles, os dois fizeram gol. E no lado do Newcastle, o Newcastle sofreu gol também, teve ambas marcas assim, tá? No áudio 50 tem valor, só que só tem que tomar cuidado se os times vão estar muito reserva. Que aí entra aquele cara que é reserva, que não está acostumado a fazer gol, chega na cara do gol, perde gol e aí complica na sombras barcas, tá? Toulouse e Marseille, tá? Eles jogaram aí no meio da semana, falei pra vocês que seria um jogo bem movimentado e foi gol pra caramba, se não me engano foi 2-2. Se eu não me engano foi 2-2 esse jogo, tá? E a mesma coisa que nós vamos buscar pra agora, gols, tá? Vamos ver se essa odd tem valor. Mais de 1,5 no áudio 25 tem muito valor, tá? O Olympique de Marseille vem vivendo uma Bundesliga aí no seu time. Sofre gol, faz gol e toma gol, é loucura. Olha lá, nos últimos 10 jogos sofreu 1 ou mais em 9. Nos últimos 10 jogos em 80% dos seus jogos ele tomou 2 gols, tá? Ele faz e toma, tá? Nos últimos 10 jogos, em 10 bateu mais de 1,5. Ou seja, 100% dos jogos do Olympique de Marseille tem batido mais de 1,5. E 90%, ó, nos últimos 10 jogos, 9 tem batido mais de 2,5, tá? Então, mais de 1,5 nessa odd de 25 tem muito valor. Vamos buscar de novo gols nesse jogo deles. Fechou? Vamos para Bundesliga. Bundesliga Gols Clube. Vamos lá. RB Leipzig contra Augsburg jogando de casa, tá? Nos últimos 10 jogos do RB, marcou 1 ou mais gol em 9, ou seja, 90% dos seus jogos ele marcou gol. E nos últimos 10 jogos do Augsburg, ele não perdeu 8, tá? E aí, você vai a favor do RB contra o time que não perdeu 80% dos seus jogos? E aí? Não vamos, né? Vamos buscar gols, tá? Nos últimos 10 jogos do Augsburg, em 80% teve mais de 1,5 gol.
E nos últimos 10 jogos do RB Leipzig, 100% teve mais de um gol e meio, beleza? E nos últimos 10 jogos do RB, em 7 teve a mesma marca, ou seja, em 7 vezes ele fez gol e tomou gol, tá? Então nós vamos buscar gol, nós não vamos a favor do RB Leipzig, tá? Numa odd 1,14 tem valor? Tem valor para completar aquela tripla. Você pegou ali duas odds de 1,30, mais 1,14 dá 1,80, 1,70, beleza? Tem valor esse mais de um gol e meio e tem 80% de chance de bater esse mais de um gol e meio, fechou? Ah, vamos lá, quero ser mais ousado, quero uma odd melhor. Esse é ambas marcas. Numa odd 1,61 vem muito quente, tá? Porque nos últimos 10 jogos, 70% dos seus jogos, ou seja, nos 7 jogos, RB Leipzig toma o gol, tá? E do lado do Augsburg ele vem muito bem. Nos últimos 10 jogos, ele não perdeu 8. Olha lá, nos últimos 5 jogos do Augsburg, ele venceu 4 e perdeu 1. Tá? Então, esse jogo aqui não vai ser fácil para RB Leipzig. Eu acredito que essa odd aqui na vitória tá muito baixa, beleza? Então, dá sim para pegar esse ambas marcas e dá para pegar esse mais de um gol e meio, tá? O jogo da Bundesliga que eu gosto para hoje é Mainz versus Stuttgart, tá? Vamos lá, por quê? O Stuttgart é um time superior e joga fora de casa. Tá? E o Mainz também de casa vai querer pontuar. Lá, nos últimos 10 jogos do Mainz, ele não perdeu 8. Tá? Nos últimos 10 jogos do Mainz não perdeu 8. Nós estamos falando de times inferiores que estão bem no campeonato. Nos últimos 10 jogos eles estão bem, tá? Nos últimos 10 jogos do Mainz, em 90%, em 9 teve mais de um gol e meio. Tá? E no lado do Stuttgart, ali, nos últimos 10 jogos do Stuttgart, em 8 teve mais de um gol e meio. Em 8 teve mais de 2,5. Tá? Então mostra que são dois times over que tá saindo o gol. Tá? Se mais de um gol e meio numa odd 17, excelente. Para você montar uma dupla e tripla. Beleza? Tem muito valor. Principalmente foi aquilo que eu falei. Porque é um time superior que tá jogando fora de casa contra um time inferior que tá jogando dentro de casa. Tá? Se o time superior fizer 1-0, o time da casa, mesmo sendo inferior, tem a pressão que você vai querer empatar o jogo até o final. E aí é onde bate mais de um gol e meio. Beleza? É só isso que eu vou buscar para esse jogo, nada mais. Colônia e o nosso Borussia Dortmund, tá? Pô, vocês sabem, vocês acompanham o jogo do Borussia Dortmund, não tem como falar que não é um jogo over, né? É um jogo que sai bastante gols. Vamos ver a odd para ver se tem valor, que deve estar um pouco... Ah, uma odd 1,17 até que tem muito valor nessa 1,17. Achei que estaria 1,10, 1,12, tá? Olha lá. Nos últimos 10 jogos do Borussia Dortmund, tá? Nos últimos 10 jogos, em 10, ou seja, 100% dos seus jogos, bateu mais de um gol e meio, tá? Vamos ver do lado do Colônia. Nos últimos 10 jogos, em 9, bateu mais de um gol e meio, beleza? Ou seja... Olhando para os dois lados, 95% de chance de sair mais de um gol e meio, tá? Então essa odd 1,17 tem muito valor, tá? Se você quer ser mais usado, pô, eu gosto do mercado de vitória. Dá para pegar Borussia Dortmund vencer um dos tempos, tá bom? Aí ele faz um gol no primeiro tempo, toma um empate no segundo, ou ele toma um gol no primeiro tempo, empata no segundo, e aí green, beleza? Ser mais ousado, ambas marcas tem valor? Tem valor, mas, cara, tu vai pegar ambas marcas de um jogo como Colônia, é um time que para mim geralmente joga fechado, que joga reativo. Eu prefiro pegar esse mais de 2 gols e meio, tá? Tá pagando a mesma odd, porque eu vejo sim, o Borussia Dortmund tem muito valor em fazer 3 gols. 3-0, acabar o jogo, em vez de ser ambas marcas, beleza? Vamos lá, próximo jogo, vamos lá para nossa máfia italiana. Nós vamos analisar o jogo aí da Juventus versus Pisa, tá? Cara, infelizmente, as casas de apostas estão fazendo uma puta sacanagem com a gente. Me fala quando que a Juventus tem valor no odd 1,25 para vencer. Ah, tá enfrentando o Pisa, que é um time fraco, mas o Juventus não mostra que é um time constante no odd 1,25. E aí eles se jogam a odd lá embaixo pra, não, pô, o Juventus é favorito, vou pegar essa odd 25. Aí ele demora pra fazer gol, cara. Fica desesperado, às vezes toma um empate, tá? O Juventus é favorito? É favorito. Deve vencer bem. Mas uma odd 25 pra Juventus vencer tá muito baixa, pô. 1,25 tem que ser Bayern de Munique, tem que ser o Barcelona dentro de casa. Tem que ser, por exemplo, o Arsenal dentro de casa completo. Agora, 1,25 pra Juventus, cara, é uma sacanagem com a gente, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa Juventus pra vencer? Vou pegar, mas eu vou colocar essa Juventus pra vencer naquele bilhete de uma odd 15, aqueles 15 jogos, sabe? Você vai colocar vários jogos? Beleza, tem valor. Porque é um bilhete que você não vai entrar tão alto, tá? Então pra mim só tem valor naquele bilhete de 15. Naquela dupla, naquela tripla, eu não pegaria uma odd 1,25. Se tivesse 1,40 eu pegaria. Compraria essa vitória da Juventus, tá? Vamos lá, qual é o meu palpite pra esse jogo? Falei pra caramba, mas qual é o meu palpite? Juventus pra vencer. Deve vencer sim. Então você vai colocar só essa Juventus naquele bilhete que tem 15 jogos, tá? Cara, mas eu não gosto do mercado de vitória. Tem uma outra opção? Mais de 1,5. Tá? Tem muito valor, porque se a Juventus fizer 1-0, vai continuar indo pra cima, porque tá jogando de casa, tá jogando com um time inferior, e deve sair mais de 1,5, tá? E o Pisa tá nem aí pra nada, tá? Vai atacar de qualquer jeito, se perder de um ou perder de vários, então tem que sair mais de 1,5 aí, numa odd 1,20, pra mim tem mais valor essa odd 1,20 no mais de 1,5 do que a vitória da Juventus a 1,25, beleza? Bom, dos outros jogos aí, cara, foge do italiano, beleza? Vamos lá pra Holanda, tá? PSV contra o AZ, vamos lá. Qual a minha ideia para esse jogo? No último jogo, o PSV foi eliminado pelo NEC, tá? Na Copa dos Países Baixos. Uma dica que eu levo para mim mesmo: quando um time grande ali do país perde ou é eliminado ou toma uma goleada, no outro jogo, em casa, ele tem que mostrar pra torcida mostrar que não, tamo aqui, calma aí, vamos vencer. Chegamos, tem que dar uma resposta pra torcida, tá? E essa é a resposta do PSV. Acabou de ser eliminado lá no jogo que teve gols pra caramba, vai ter que vencer dentro de casa pra mostrar pra torcida, calma aí, gente, calma aí.
Pelo menos esse campeonato a gente vai vencer. Esquece o que passou, vamos daqui pra frente. O pitch pra esse jogo pra mim é PSV para vencer o AZ, beleza? No áudio 33, pega numa casa ali que tem pagamento antecipado, tá? Porque sai muitos gols. Às vezes ele faz 2-0 e toma um gol ali, você fica sofrendo até o final do jogo. Então vale a pena você procurar uma casa que tenha pagamento antecipado, tá? O PSV é muito superior a todos os times da Holanda, tá? Então tende a vencer e dar a resposta pra torcida ali. Ó, gente, pelo menos esse campeonato aqui a gente vai ser campeão. Deixamos escapar o outro, mas esse aqui a gente tá aqui, fechou? Então o PSV pra vencer, sem história triste. Pra Portugal, falar de Braga Sport, tá? Sport que tem um jogo no meio da semana pela Champions League, tá? Então a gente não pode buscar nada a favor do Sport, mesmo eu adorando buscar sempre gols do Sport. Tá? Vamos lá, vamos olhar os detalhes aí, tomar uma decisão se o mais de gol e meio tem valor nessa odd 33, tá? Olha lá. Nos últimos 10 jogos do Braga, tá? Ele marcou gol em 9, ou seja, 90% dos seus jogos ele marcou gol. Nos últimos 10 jogos do Sport, ele marcou gol em 10, tá? Por isso que eu gosto do Sport, cara. É um time que faz gol em todo jogo, tá? Independente do seu adversário, tá? Nos últimos 10 jogos do Sport, teve mais de um gol e meio em 8, tá? Então 80% dos seus jogos saiu mais de um gol e meio. Nos últimos 10 jogos do lado do Braga, teve mais de um gol e meio em 5. 50% dos seus jogos saiu mais de um gol e meio. Lá, olhando a linha de gols aqui, em 70% dos seus jogos do campeonato, o Braga teve mais de um gol e meio. E no Sport, 80%. Ou seja, nós temos 75% de sair esse mais de um gol e meio. Por que eu vou buscar esse mais de um gol e meio? Porque o Sport provavelmente vai estar misto, talvez um ou dois ali, que não seja titular, beleza? Por quê? Vai descansar para a Champions League, vai priorizar quem tá machucado, quem tá com alguma lesão, quem precisa ser preservado para a Champions League. É a hora do Braga buscar pontos, é a hora do Braga colocar rivalidade em jogo e ganhar esse jogo do Sport. Então por isso para mim tem um valor. Eu acredito que o Braga vai jogar esse jogo para vencer. Tá jogando de casa, vai querer vencer a todo custo, pensando que o adversário não tá tão bem escalado, não tá com seus times totalmente titular. O Sport, mesmo com o time reserva, é um time muito bom. Não deve perder de goleada, deve ali dificultar esse jogo, deve ali, tomar um gol, vai buscar 1-1, talvez até virar, talvez até ganhe esse jogo mesmo com um time misto ou reserva, tá? Então por isso que eu vejo o valor nesse mais de gol e meio e é a única coisa que eu vou buscar para esse Braga Sport, tá? Os seus últimos jogos aqui, ó, confronto direto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos do confronto direto, em 6 saiu mais de um gol e meio, tá? Olha lá, tem jogo aqui de 6 gols, tem jogo de 5 gols, tá? E os outros todo 1-1, beleza? Então tem muita chance de sair esse mais de um gol e meio. E essa odd pra mim tá muito boa, a 1,33, beleza? Vamos lá. Sauditão, Al Nassr versus Neon, tá? O Al Nassr, que é do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo tá machucado e foi embora pra Espanha, né? Fugiu da guerra, super entendo, tá certo, tem que se preservar mesmo. Enfrenta o Neon. O Al Nassr hoje é o primeiro colocado, mas foi ultrapassado pelo Al Hilal, ou se não foi ultrapassado, tá com os mesmos pontos, né? Porque o Al Hilal tá vencendo hoje, tá? Então deve empatar ali nos pontos. O Al Nassr, jogando dentro de casa, precisa vencer para retomar a liderança ali, para abrir ponto do Al Hilal, tá? Então deve vencer esse jogo, mesmo sem o CR7 ainda continua com o Mané, com o João Félix, com o Coman, com o Ângelo, com o Brozovic, então o time é muito bom mesmo sem o CR7. Tá? E talvez até fique um pouco mais leve, que a bola rode entre todo mundo ali, não fique procurando só bola no Cristiano Ronaldo. Tá? O cara é decisivo, claro que faz falta, mas uma odd 28, o Al Nassr precisando vencer para pontuar ali, para poder abrir distância do Al Hilal, para mim vejo muito valor nessa odd 28, tá? Não gosto de mercado de vitória, tá bom? 2 gols do Al Nassr, tá? 90% dos seus jogos ele entrega mais de 2 gols ali do Al Nassr, tá? Nos últimos 10 jogos ali do Al Nassr, ele venceu 10, tá? Por isso que tem valor. Nos últimos 10 jogos ele venceu todos, beleza? Nos últimos 10 jogos ele não tomou gol em 9, olha lá, ambas marcas não em 9, tá? Porque se ele venceu os últimos 10 ele fez gol, então não teve ambas marcas não, beleza? Nos últimos 10 jogos aqui, teve gol no primeiro tempo em 8, então eu vejo muito valor aqui nessa vitória do Al Nassr e para o nosso entregar 2 gols pra gente jogando dentro de casa, beleza? E vamos começar pelo Atlético de Bilbao e Barcelona, tá? Barcelona tem um jogo da Champions League no meio da semana, um jogo fora de casa contra o Newcastle, tá? O que o Barcelona pode fazer aqui, tá? Eu não acredito que ele vai poupar 100% dos jogadores principais, porque ele tá em primeiro colocado, e tá com 4 pontos à frente do Real Madrid, que tá vencendo agora. Deixa eu confirmar se venceu o Celta de Vigo fora de casa, um ótimo resultado pro Real Madrid, que deve encostar ali na liderança, tá? Vai ficar 1 ponto do Barcelona. E o Barcelona não pode dar mole de perder pontos, mesmo fora de casa, mesmo pré-Champions League, tá? Então, eu acredito sim aqui, Barcelona para vencer o dos tempos. Vocês sabem que o Atlético de Bilbao é um freguês. Ó, vamos olhar os últimos jogos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu os seus 5 jogos contra o Atlético de Bilbao, tá? Bilbao, mesmo jogando dentro de casa ou fora de casa, é freguês pro Barcelona, tá? O Barcelona vive um bom momento, tá? Acabou de quase ter a remontada vencendo de 3-0, tá? Mas eu vejo assim, pelo menos o Barcelona vencer um dos tempos. Ou vence o primeiro tempo, ou vence o segundo. Tem valor essa odd de 67? Pra mim não tem valor por conta da Champions League. Será que o Barcelona vai jogar com seus 90 minutos com seus titulares? Não vai. Tenho certeza que 60 minutos ali deve promover algumas trocas ali. Então eu não vejo valor na vitória a 1,67, tá? Pode ser que eles poupem, pode ser que o Pedro ali seja preservado, o Rafinha também tava voltando, seja preservado, tá? Então eu vejo sim, só vitória do Barcelona, um dos tempos. Deve estar pagando em torno de 1,30, 1,35 e aí sim tem muito valor, tá? Uma
mais de um gol e meio tem valor? Nessa 1 de 14, só pra completar aquela tripla. Lá nos últimos 10 jogos ali teve mais de um gol e meio em 8, do lado do Bilbao. Nos últimos 10 jogos do Barcelona, em 10 teve mais de um gol e meio, tá? Então saldo de 1 14 aqui pra completar uma tripla, tem valor sim. Finalizamos os principais jogos do sábado. Tomem cuidado com as escalações, beleza? Espere as escalações sair para você entrar alto. Quer fazer aquele bingo? Monta aquele bingo. Mas se for entrar alto, espere as escalações por conta da Champions League, beleza? Não deixe de curtir, comentar e se inscrever, fechou? Com vocês aí o bilhete do dia e uma odd de 3,50 pra gente. Vambora! Bingo, uma odd de 3,43 de muito valor. E o bilhete do dia é essa dupla aí, PSV pra vencer e Al Nassr pra vencer. Vambora e boa sorte pra nós.